Está no ar, Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Videocast Cristão é um oferecimento do projeto Resgate Histórico. Olá, meu nome é João Cruz e você está assistindo ao Videocast Cristão número 11, hoje, dia 28 de maio de 2010. Muito obrigado pela sua audiência, continue assistindo ao Videocast Cristão e também colaborando com que outras pessoas conheçam esse nosso trabalho. Você pode ajudar ao Videocast Cristão passando um e-mail para a sua rede de contatos, para a sua rede social, e você pode também fazer parte do Videocast Cristão. Colabore com o Videocast Cristão e ore por este ministério. Entrevista no Videocast Cristão. Em 2009, conversamos rapidamente com o nosso irmão Adetino, onde nós o conhecemos também, lá no CRE de Campinas. E agora em 2010 fizemos uma entrevista com ele e você pode conhecer mais a este irmão lá de Itinga, na Bahia. Ele é um irmão aposentado que tem dado exemplo para outros irmãos que têm se autossustentado para pregar o Evangelho e tem batizado muitas pessoas lá na congregação de Itinga, na Bahia. Siga esse exemplo, assista agora a entrevista que nós fizemos com o nosso irmão Adetino. João Cruz para o Videocast Cristão, ainda no CRE 2010, diretamente de Campinas. Estamos aqui entrevistando alguns irmãos e o ano passado nós falamos rapidamente com o nosso irmão Adetino de Itinga. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, ele está aqui comigo, nós vamos falar um pouquinho mais. Ano passado houveram vários batismos na congregação, na verdade? Quantos batismos foram? Houve 17. Agora, 9 foi comigo. Ah, que bênção. Estudei com as pessoas e mesmo batizei. Olha que bênção. Esse ano já começou? Esse ano já começou, por enquanto Opa, já tá bom, né, para começar. Mas já tem os outros um ponto de vista. Ah, que bom. Estão estudando mesmo. E as promessas são boas. E eu acredito que antes desse ano terminar, vocês vão ter resultado. Opa, precisa de resultados, na verdade. Mas um bom trabalho e continue fazendo um bom trabalho para o senhor. E o senhor é aposentado? Sou. Então é um incentivo para outros irmãos aposentados se sustentarem já a pregar o evangelho também como o senhor. Eu não sei se vocês sabem, eu sou o pai de Dalício. Sim. Então, em vez de ele ter aprendido comigo, eu aprendi com ele. Mesmo? Às vezes os filhos têm alguma coisa a ensinar os pais, né? Então eu aprendi, não aprendi não, porque eu já estou uma pessoa com essa idade, já não tenho mais aquela memória assim de aprender as coisas, mas... Nunca é tarde para começar, não é verdade? Então um bom incentivo para outros irmãos que mesmo aposentados podem fazer isso, podem pregar para outras pessoas como tem feito o nosso irmão Adetino. Então Deus abençoe o seu trabalho, continue abençoando a congregação com o seu trabalho lá. João Cruz para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. No CRE Campinas 2009 entrevistamos também o nosso irmão Marcos. E ele conta sobre a sua conversão, nosso irmão Marcos e a nossa irmã Daniela, a sua esposa. Eles contam sobre a conversão, como que eles conheceram a Igreja de Cristo. Ele foi um pastor evangélico numa denominação e mesmo assim estava confuso com tantas denominações, com tantas escolhas que as pessoas têm para fazer, mas ele sabendo que existe uma verdade. E assim ele conheceu a escola da Bíblia, consequentemente conheceu o Evangelho puro e verdadeiro. Assista então agora a entrevista com este casal. João Cruz para o Videocast Cristão, estamos ainda aqui no CRE 2010, estamos entrevistando alguns irmãos e perguntando sobre a conversão deles. E entre eles o nosso irmão Marcos, que esteve aqui no ano passado, dando um bom depoimento sobre a sua conversão, e também sua esposa Daniele, que veio com ele esse ano, muito bom saber. E primeiro vou perguntar para vocês, o que vocês acharam do CRE? Pra gente o CRE foi muito edificante, né? E sempre é, desde o dia que eu estou vindo. As aulas, né? Os estudos que temos aqui, é muito edificante e assim, a gente fica sem palavras para explicar, né? Realmente, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa boa, né? Muita aula assim que preenche, né? Aquela parte que está faltando no evangelista. E é muito gratificante, né? E Daniela, é sua primeira vez vindo no CRE? É a primeira vez e pretendo não faltar mais, porque eu estava até ontem comentando com a minha irmã que não veio dessa vez, que eu não vou perder mais, porque essa comunhão com os irmãos nos fortalece. As palestras, a experiência que um passa para o outro é muito bom.
Realmente, muito bom, né? Todos nós concordamos com isso e esperamos vê-los em 2011 aqui no CRE de Campinas. Marcos, resumidamente, eu sei que você já deu uma boa explanação sobre a sua conversão no passado, mas resumidamente, como é que foi que aconteceu? Bom, a gente fazia parte de uma denominação, né? E sempre orava a Deus, pedindo a Ele que mostrasse se existia realmente uma verdade, porque eu já estava confuso, né? Com tanta coisa, tanta religião, tanto ensinamento diferente, né? E eu orava a Deus sempre pedindo a Ele se existe uma verdade que Ele mostrasse, né? E você tinha algum cargo, alguma função naquela denominação? Sim, eu era pastor nessa denominação que a gente fazia parte. E mesmo sendo pastor, pairava uma sombra de dúvida, né, sobre a minha cabeça e devido a essa confusão grande religiosa, né? Mas orando a Deus e para que Ele fizesse chegar a verdade até nós. E um certo dia a minha mãe me entregou um folheto da Escola da Bíblia. Ela não era da Escola da Bíblia, não era cristã, mas ela trouxe até mim esse folheto. E através desse folheto eu liguei para a Escola da Bíblia, conversei com o professor Gilvan, né? Lembro o nome dele até hoje, né? E ele falou da aula, me interessei, falou do curso básico de teologia, né? Foi que eu fui mais por esse nome aí. Sim. E chegando lá, é teologia bíblica, não é essa teologia que a gente vê por aí. E assim, comecei a estudar, ele não sabia que eu era pastor evangélico. Eu também não falei até o último dia de aula. E todos assim, os assuntos, né, que a gente recebeu lá era novo, né, pra gente. E muita coisa chocava com o que a gente já tinha aprendido. Mas mesmo assim a gente teve que tomar a decisão, né? A verdade dói, né? A verdade dói e rasga, né, por dentro. É verdade. Né? Mas a gente teve que tomar a decisão e chegou a hora, né? A hora né? A hora da decisão, né? Sim. E foi difícil, muitas barreiras, muitas dificuldades, né, surgiram. Pessoas contra a nossa decisão, pessoas que eram amigos, acabou virando inimigo só por causa dessa decisão de servir a Cristo, né? Mas tomamos a decisão e hoje estamos aqui, né? Muito bom. Servindo a Cristo, com todas as dificuldades, mas sempre olhando para Ele, né? Atualmente, qual a congregação de vocês? A gente está atuando ali na congregação de Socorro, no estado de Sergipe. Que ótimo. Okay. Obrigado pela entrevista, espero que realmente vê-los em 2011 aqui no CRE. Também. Se não, a gente marca o encontro lá no céu. Tá certo? É verdade. Tá certo? Okay. Muito obrigado e boa viagem para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Amém. João Cruz para o Videocast Cristão, diretamente do CRE 2010. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Dificuldades nós sempre teremos, mas será que essas dificuldades não são exatamente as nossas oportunidades? Depende talvez do nosso estado de ânimo? Então, escolhamos ser otimistas. Pessimista é fácil ser. Diz que ser pessimista é como deitar numa cama confortável onde é difícil de se levantar. Então, sejamos mais otimistas e vejamos as oportunidades nas dificuldades, porque dificuldades sempre teremos. Vamos aproveitar delas? Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Mais uma vez, a nossa entrevista da semana com o nosso irmão Enio Latorre Júnior. Ele esteve no CRE de Campinas 2010 falando sobre o livro de Provérbios. Hoje ele vai falar sobre o livro de Provérbios e na parte de finanças. E nessa primeira parte ele fala um pouco sobre paz financeira. É uma frase que nós usamos muito no podcast, exatamente emprestada do nosso irmão Enio Latorre Júnior. E você pode então assistir agora sobre paz financeira baseado no livro de Provérbios com o nosso irmão Enio Latorre Júnior, gravado lá no CRE de Campinas de 2010. Estamos aqui novamente no CRE 2010, com vários assuntos, entre eles nós estamos falando sobre Provérbios, na verdade, novamente. Quem fala sobre Provérbios é o Enio Latorre Júnior, que está aqui comigo. Vamos já às perguntas sobre esse tema tão importante que é Provérbios, ao mesmo tempo dentro dele a gente tem muita coisa a aprender.
entre eles finanças. É um assunto delicado, dá tanta briga, né? Tanta briga do mundo todo, não é verdade? Bastante. Briga-se por dia, faz até guerra por dinheiro, né? Sim. Imagina então homem e mulher ali dentro de um lar. É assunto difícil. É assunto difícil, verdade, né? Por que você prefere o tema paz financeira ao invés de sucesso financeiro? Porque a gente vive, nem você mencionou, numa situação que dinheiro é grande parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E com a mídia e assim por diante, há uma elevação do dinheiro como se fosse o caminho à grande felicidade ao dinheiro. Inclusive vários dos nossos ídolos do esporte ou da mídia são inclusive ídolos por causa do sucesso financeiro. Então quando eu penso em finanças, eu tento evitar a ideia de ser rico como alvo. Então eu prefiro o título de paz financeira. E eu defino paz financeira como uma de quatro aspectos. O primeiro é gastando menos do que se ganha. É uma parte importante rumo à paz financeira. A segunda é vivendo livre das dívidas, da escravidão das dívidas que infelizmente atrapalha a vida de muitos. A terceira é ter uma reserva financeira para as eventuais emergências, para um futuro, para dar uma tranquilidade a um futuro, aposentadoria. E a quarta, e na verdade o alicerce para essas outras, é entender o propósito do dinheiro dentro da visão de Deus. Então quando eu falo em paz financeira, vamos alcançar a paz financeira, eu penso nesses 4 aspectos. Certo. Notícias do Videocast Cristão. Olá, meu nome é João Cruz, estou falando diretamente do escritório da Escola da Bíblia da Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Estou gravando um teste de vídeo para o Videocast Cristão para demonstrar como é simples você produzir um vídeo de boa qualidade. Você precisa cuidar apenas de 2 coisas, 2 técnicas bem básicas. Primeiro, a luz. Você pode ver que a imagem está bem nítida porque eu estou bem à frente de uma janela que está aqui atrás do computador. Então, se você não tem uma janela assim, às 3h30 da tarde, um bom dia, você pode colocar uma lâmpada atrás do computador e ele te dá uma iluminação boa. Cuide somente um pouco das sombras, não deixe muitas sombras. Outra coisa que você pode fazer e deve fazer para ter uma boa qualidade de vídeo também, você tem que cuidar do áudio. Para isso, você pode ver que o áudio está bem nítido. Eu instalei um microfone no meu computador portátil. Aqui está o microfone, eu ganhei esse microfone do Edinho. É um microfone barato, bom, faz o trabalho que necessita. Você pode notar que se eu aproximar, ele até tem um botãozinho aqui que controla a intensidade de captura do som. Procure um microfone desse num supermercado qualquer, muito barato esse microfone. Qualquer coisa, escreva para o Edinho para o podcastcristão@gmail.com. Não deixe de visitar a nossa página www.podcastcristão.com. Mande entrevistas, mande notícias, mande depoimentos de conversão, testemunhos para o Videocast Cristão. Antecipadamente agradeço a sua colaboração e não deixe de visitar também a nossa página para ver mais dicas. Um grande abraço, João Cruz, para o Videocast Cristão. A dependência química é um grande problema para a sociedade, inclusive nas igrejas também está afetando bastante. E você agora tem um lugar onde você pode recorrer e encontrar informações valiosas, úteis mesmo para aplicar tanto para a vida dos dependentes quanto para a vida dos codependentes. É o Centro de Recuperação CRER. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Voltamos à segunda parte da entrevista com o nosso irmão Enio Latorre Júnior, gravada no CRE de Campinas de 2010. Ele continua falando sobre finanças baseado no livro de Provérbios. Agora ele fala um pouco mais sobre o que as pessoas pensam se tivessem um pouco mais de dinheiro. Continue assistindo então a nossa entrevista com o nosso irmão Enio Latorre Júnior.
Muitas pessoas acham, provavelmente a maioria das pessoas acham isso, né? Que o problema é quanto ganham. E até fazem planos, né? Quando eu ganhar mais. Será que esse é o grande problema? Olha, é o que a maioria acha, mas não pode ser. Porque, bem, vamos lá num provérbio, 17:16, capítulo 17, versículo 16. Diz, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Se você está tolamente lidando com o seu dinheiro, se você ganhar mais dinheiro, você vai continuar sendo tolo com mais dinheiro. Então os problemas financeiros que você tem com pouco, mantendo a mesma atitude da tolice, você vai ter problemas maiores com mais dinheiro. Então, na verdade, maior dinheiro não acaba sendo uma bênção nem uma solução. Acaba sendo algo que vai aumentar o seu problema. Um outro versículo que diz, um outro provérbio que diz isso muito bem, Provérbios 19:10. Um excelente provérbio nesse assunto, 19:10. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. E aqui eu acho que ele está dizendo que a ordem natural das coisas é você gradativamente crescendo na sua sabedoria, que vai levar a decisões financeiras cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, que vai gradativamente colocando numa situação financeira melhor. E aí então cresce a sua maturidade, assim como as suas finanças, mas aí você é mais maduro quando você tem mais finanças, administrando assim melhor. Só que a sociedade, ocasionalmente, há exceção da regra, que é uma pessoa tinha nada aí por ter algum talento em específico, alguma coisa, assim, automaticamente tem muito dinheiro. Porém, já vimos em casos de jogadores de futebol, por exemplo, a pessoa tem muito dinheiro, só que ainda toma decisões equivocadas e tolas com o seu dinheiro. Então, o certo não é o tolo viver o luxo, viver as consequências de boas decisões financeiras. É sim o sábio que gradativamente chega lá. É verdade. Notícias do Videocast Cristão. Irmãos, temos que apoiar mais aos trabalhos realizados pelos irmãos da Igreja de Cristo. Entre eles, o nosso irmão Messias Braz, que escreveu um livro para a escola dominical. Nós precisamos, então, material bom, de bom conteúdo, e aqui está, então, um material de bom conteúdo. Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora. É o livro do nosso irmão Messias Braz, lá do Rio de Janeiro. Você pode adquirir esse livro para a sua biblioteca, a biblioteca da igreja também, onde os professores da escola dominical serão grandemente beneficiados. Assista agora a uma entrevista gravada com o nosso irmão Messias Braz, lá no Enoque de 2010. Ele fala um pouco sobre o lançamento dessa importantíssima obra para a Igreja de Cristo. Edson Cruz para o Videocast Podcast Cristão. Estamos aqui com o autor do livro Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora. E o nosso irmão Messias Braz, que é o autor deste livro. Queria saber um pouco mais sobre este livro, o objetivo dele, o que levou você a fazer esse livro. Na verdade, o livro é resultado de alguns anos de envolvimento com a igreja. Não só a igreja onde eu trabalho, o Comendador Soares, Rio de Janeiro, mas com encontros como Enoque, Enob, né, que é de Belo Horizonte, encontro em Campinas, e além dos cursos que a gente pôde fazer ao longo desses anos que a gente tem na congregação na Igreja de Cristo. E o objetivo do livro é colaborar para que a igreja tenha recursos para ter uma melhoria na escola dominical, né? A qualidade da escola dominical é importante porque ela pode contribuir muito para o crescimento da igreja. E quando eu pensei nesse trabalho, pensei justamente nisso, que poderia ser uma contribuição para que a igreja, né, no Brasil pudesse ter recurso material, né, mais um material para esse tipo de trabalho. E o livro então fala sobre como a igreja deve
fazer para ter uma aula dominical e tudo mais, essas coisas? Qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro é fazer inicialmente uma breve história sobre a escola dominical no mundo, no Brasil. Depois, o livro também tem uma proposta de falar sobre as bases bíblicas da educação cristã. E aí eu faço um breve passeio pelo Velho Testamento, Novo Testamento também. A outra proposta do livro é discutir o currículo da escola dominical. Às vezes o coordenador da escola dominical na igreja não tem como estabelecer um currículo para aquele ano. E aí a proposta do livro é essa também. Além disso, o livro também tem a iniciativa de orientar as pessoas que querem começar a ser professor da escola dominical e de alguma forma aperfeiçoar aqueles que já estão. Então tem um capítulo que a gente trata sobre a elaboração de cursos e aulas, né? O outro capítulo a gente trabalha também a questão das teorias, né? E a gente vai trabalhar alguns pensadores como o John Locke, o Descartes e o próprio Piaget, né? E a gente vai também falar sobre o perfil do professor da escola dominical, né? E trabalho também assim alguns aspectos das várias faixas etárias, começando do 0 ano até a idade assim do idoso, e como é que a escola dominical pode trabalhar essas fases para beneficiar o crescimento da escola dominical, consequentemente o crescimento da igreja. Muito obrigado pela informação desse livro e já me deu vontade de lê-lo agora. Muito bom realmente as informações que tem. Então faça como nós, adquira um desses livros aqui. E se eu quiser adquirir, por exemplo, eu moro em Curitiba, você no Rio de Janeiro, como eu faço para adquirir pelo correio, pela internet, enfim? A gente está tentando assim divulgar o trabalho aqui no Enoque, né? E depois aqui do Enoque eu estou indo ao CRE, em Campinas, e eu estou conversando com o João para ver se ele pode fazer essa intermediação, ficando com alguns exemplares aqui em São Paulo, né? E aí fica mais fácil enviar para Curitiba ou Campinas a partir daqui do que enviar lá do Rio de Janeiro, né? E até porque aqui em São Paulo tem muito mais congregações do que no Rio de Janeiro. E fora esse contato com o João Cruz, é possível entrar em contato comigo pelo telefone e e-mail que tem no livro, né? E a gente vê a possibilidade de um envio por correio. Correto, muito obrigado. E se você quiser então saber mais sobre esse livro, você pode entrar em nosso site www.resgatehistórico.com para obter esse livro e mais informações a respeito. E também através do nosso site podcastcristão.com. Você vai ter uma informação muito boa sobre a escola dominical que vai ajudar não somente a você, como a igreja onde você está congregando. Agradecemos desde já ao Messias por disponibilizar essa obra para todos nós e parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Podcast Cristão, Edson Cruz com Messias Braz do Rio de Janeiro. 10º Entre Encontro Feminino do Triângulo Mineiro, com o tema Grandes Mulheres de Deus. Você foi escolhida para ser uma grande mulher de Deus. Data dia 5 e 6 de junho de 2010, no local Acampamento Manaim. Valor de R$ 60 para as irmãs de outras cidades. Contatos com nossa irmã Cássia Rodrigues, no telefone prefixo 3432238829. O 10º Entre Encontro Feminino do Triângulo Mineiro. Acampamento Cristão 2011 no Rio de Janeiro. O irmão Fábio José do Rio de Janeiro já avisa sobre o Acampamento Cristão 2011, dia 5 a 8 de março de 2011. Já marque na sua agenda. Em breve, mais notícias no Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana.
Nessa terceira e última parte da entrevista com o nosso irmão Enio Latorre Júnior, gravada lá no CRE de Campinas, agora em 2010, ele continua falando um pouco mais sobre o livro de Provérbios, apesar dos latidos no fundo lá do cachorro, e faz parte de uma gravação ao vivo. Ele fala um pouco mais e nós aprendemos um pouco mais sobre finanças baseado no livro de Provérbios. Bom, eu sei que tem muitos provérbios e uma vez eu ouvi dizer que mais do que metade da Bíblia fala sobre dinheiro. Tem muita parte da Bíblia. E Provérbios parece também segue essa regra, né? Mas tem um provérbio que você consegue, assim, dentre tantos outros, isolar, dizer e resumir, falar sobre paz financeira? O que vem à mente é o capítulo 29, versículo 1. Não tem, assim, especificamente sobre finanças, mas eu acho que se encaixa na vida toda, em especial finanças, que diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Eu acho que nem já foi dito, quando a gente erra financeiramente e não aprende e insiste em continuar fazendo coisas erradas, nós estamos sendo resistentes à aprendizagem, resistentes à disciplina. E isso inevitavelmente vai trazer grandes problemas em termos de finanças. Eu diria pobreza, se não pobreza, grandes ansiedades, problemas no casamento, cheque sem fundo e nome sujo na praça e assim por diante. Então eu acho que é um excelente provérbio, enfatizando a necessidade de estarmos dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer sobre finanças e, ao mesmo tempo, ao fazermos decisões equivocadas, precisamos ter a atitude de quem quer aprender com o que Deus está tentando nos ensinar, e aí certamente nossa vida vai melhorando com uma paz financeira ou em qualquer outro assunto. Muito obrigado. Prazer. Estamos aqui no CRE 2010, num ambiente ao vivo, gravação aqui fora, cachorro, criança, passarinho é bom, né? Agradável, pelo menos. Verdade. Se você não veio no CRE 2010, você pode frequentar o CRE 2011 e ter palestras como essa com o nosso irmão Enio Latorre Júnior. Espero que, quem sabe, o ano que vem ele esteja também aqui, e outros assuntos talvez, mas esse assunto é muito importante. Voltamos a falar sobre provérbios num outro episódio desse mesmo DVD. Continuamos falando então sobre provérbios, mas quero agradecer desde já a disponibilidade do nosso irmão Enio Latorre Júnior em falar um pouco mais sobre paz financeira e usando o livro de provérbios. Muito obrigado. Notícias do Videocast Cristão. Nosso irmão Valentim Zanata precisa das suas orações. Ele submeteu uma cirurgia no dia 13 de maio e está em plena recuperação. Recebemos uma mensagem de nossa irmã Leila agradecendo pelas orações e noticiando que ele está se recuperando bem. Vamos continuar nossas orações. Nosso irmão Valentim Zanata é professor do Ser Cris, da Escola de Treinamento Ser Cris. Continue então orando pelo nosso irmão Zanata. O nosso irmão Rui Albuquerque falou lá no Enoque um pouco e convidou. Você assista agora ao convite que o nosso irmão Rui faz a todos para estarem lá em Curitiba no 3 e 1. Que bom, que maravilha, tantas obras na Igreja de Cristo. Ficamos tão felizes quando vimos para um evento assim. Semestre que vem você pode carregar também as suas baterias lá em Curitiba, no Congresso 3 em 1. Congresso 3 em 1 enfatizamos grupos de casa, casamento e família e crescimento da igreja. Eu vou deixar os cartazes aqui, você pode levar para a sua igreja, aficiona lá no seu quadro. Tem um e-mail aqui embaixo, você manda o seu e-mail para mim, falando sobre o congresso, e aí eu posso enviar os avisos e a data vai ser dia 17, 18 e 19 de setembro. Okay? Você sabia que a Igreja de Cristo no Brasil tem um programa de televisão e você pode ter na sua cidade esse canal, a Rede Super de Televisão? Então, se pega na sua cidade a Rede Super de Televisão, assista aos programas Abra Sua Bíblia, com nosso irmão Gates, lá de Belo Horizonte, e nosso irmão Antenor Gonçalves, de Itu. O programa vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, na Rede Super de Televisão. Devemos apoiar iniciativas como essa.
e divulgar para outras pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho pregado pelas igrejas de Cristo. Então, assista e divulgue o programa Abra a Sua Bíblia. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Videocast Cristão apresenta Música Vocal. Você já sabe que o Videocast Cristão está atrás de talentos como este que nós vamos apresentar hoje. Mas precisamos outras pessoas e sabemos que isso é possível na Igreja de Cristo. Devemos dar ênfase à música vocal, a música ensinada no Novo Testamento. Dessa vez, especialmente para o Videocast Cristão, gravado no Enoque 2010, nós temos novamente o nosso irmão Assis, um dos integrantes do grupo Halel. Então, conversamos com ele e ele também gravou alguns solos de música vocal. Assista agora mais um solo do nosso irmão Assis. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Este foi o Videocast Cristão número 11. Videocast Cristão é a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Não esqueça de visitar a nossa página www.podcastcristão.igrejadecristo.org.br. Escreva pra gente também, diga o que você tem achado, da onde você está assistindo ao Videocast Cristão. O nosso e-mail também é podcastcristão@gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por visitar as nossas páginas, também o nosso canal de vídeos. Continue visitando o nosso canal de vídeo, continue passando uma mensagem para as pessoas que ainda não conhecem o Videocast Cristão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e Deus abençoe a Igreja de Cristo no Brasil. Você acabou de assistir ao Videocast Cristão. Videocast Cristão, a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil.